Todos os dias no Roblox, milhares de jogos são criados, e alguns deles acabam até ficando muito famosos, sendo amados por toda a comunidade. Mas e se eu te falasse que alguns desses jogos que eram muito amados, com o passar do tempo acabaram sendo esquecidos? Por isso eu decidi mostrar alguns desses jogos que acabaram sendo deixados de lado pela comunidade e relembrar um pouco do passado. Por isso, pra começar, a gente vai voltar pra 2021, quando surgiu uma das maiores modas em toda a internet, os famosos jogos de ritmo. E claro que no Roblox eles também ficaram famosos, aparecendo vários nessa temática, mas o que mais se destacou na época foi um chamado Friday Funk. Ele na época foi um dos jogos mais famosos já lançados, tanto que em pouco tempo alcançou mais de 1 bilhão de visitas. Ele era inspirado em outro jogo chamado Friday Night. Igual o jogo original, você tinha que seguir os ritmos da música usando as setinhas pra ganhar pontos. O jogo era sempre atualizado, trazendo coisas novas, criando uma grande comunidade. Ele era tão famoso que participou de um dos maiores eventos do Roblox, chamado RB Battles, que era um evento onde criadores competiam pra ganhar prêmios. Durante 2022, o jogo tava no seu auge, com uma média de 100 mil jogadores ao mesmo tempo, pelo menos até a chegada de 2023, quando o jogo começou a sua queda, já que muitas reclamações sobre as atualizações não serem boas começaram a aparecer, e de que cada vez Friday Funk parecia mais repetitivo. Mas isso não foi o principal, já que também começaram a acusar o jogo de terem roubado Friday Night, isso porque os jogos eram muito parecidos, tendo até mods do jogo original que eram feitas pela comunidade e eram colocados no Friday Funk sem a permissão dos criadores. Muitos outros boatos começaram a aparecer sobre o desenvolvimento do jogo, e só teriam criado ele pra surfar no hype dos jogos de ritmo e ganhar alguns trocados a mais. Mas isso não é tão importante quanto a polêmica que veio alguns meses depois, onde Friday Funk recebeu um aviso de direitos autorais por conta das músicas que usava dentro do jogo, sendo elas muito parecidas aos do jogo original que eles se inspiraram. Isso fez com que eles fossem obrigados a retirar todas as músicas clássicas, além de trocar toda a estética dos mapas que lembravam o jogo original, fazendo milhares dos jogadores que entravam só porque amavam Friday Night abandonarem o jogo de vez. Nessa mesma época, muitos outros jogos de ritmo que eram muito melhores começaram a aparecer. Isso fez com que as pessoas perdessem mais ainda o interesse em Friday Funk. Misturando a falta de interesse com as controvérsias, fez com que o jogo fosse aos poucos decaindo, tanto que hoje em dia ele tem a média de 3 mil jogadores diários, um número muito menor comparado ao seu auge. Mas apesar disso, muitos hoje em dia ainda lembram dele com muito carinho. Mas esse é só um dos vários jogos que eu vou mostrar nesse vídeo, e o próximo sendo um dos jogos mais nostálgicos de todo o Roblox, e eu tenho certeza que você já jogou ele, o famoso Lumber Tycoon 2, um dos jogos mais clássicos no estilo Tycoon criado por Defaultion. Ele foi a segunda versão de Lumber Tycoon que foi lançado em 2008. O jogo era bem simples igual aos outros Tycoons. Nele você precisaria quebrar árvores e usar máquinas para transformar elas em dinheiro, para cada vez comprar itens melhores e construir sua própria fábrica, além de vários sistemas de negociações que faziam o jogo ser único. Se você procurar ele pelo Roblox, vai mostrar que ele foi criado em 2009, mas ele na verdade só foi lançado na versão beta em 2015, para que as pessoas pudessem testar o jogo. E, incrivelmente, nas primeiras horas ele conseguiu mais de 10 mil jogadores, o que na época era um número gigante, fazendo ele ser um dos maiores. Não só isso, como hoje em dia ele acumula mais de 1 bilhão de visitas, sendo também usado para representar o começo dos jogos Tycoons. Ele chegou a ficar tão famoso que outros desenvolvedores ficavam criando cópias dele para conseguir algum dinheiro usando o seu nome, mas por conta da comunidade do jogo ser muito unida, essas cópias nunca davam certo. Mas mesmo sendo tão famoso, infelizmente ele hoje em dia tem a média de 3 mil jogadores, isso porque muitos dizem que ele parou no tempo. Sendo um jogo simples inspirado em outro que foi criado em 2008, ele não teve muitas mudanças, tanto em gráfico e jogabilidade. Com o passar do tempo, começaram a surgir milhares de jogos Tycoons que eram considerados muito melhores e também mais fáceis. Se você tentar comparar Lumber Tycoon de hoje em dia com o de 2015, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Isso significa que não teve muitas atualizações a não ser para resolver alguns bugs. Com a falta de novos recursos e evolução nos gráficos, o jogo acabou estagnando. Isso fez com que novas pessoas nunca entrassem no jogo, e as que já jogavam há muito tempo começaram a sair. Também com a aparição de vários outros temas de jogos mais interessantes, o estilo Tycoon no geral começou a perder muita popularidade, além de que durante 2015 a 2018, os jogos Tycoon também tinham uma má reputação, já que muitos assemelhavam ele com jogos de golpes. Outro dos motivos pode ser por conta dos relatos que começaram a aparecer de hackers e dos jogadores que duplicavam itens. Tudo isso junto fez com que Lumber Tycoon fosse esquecido pela maior parte da comunidade do Roblox. Apesar disso, muitos até hoje dizem que ele é uma relíquia e consideram ele como o melhor jogo no estilo Tycoon. Mas na mesma época de 2015, a gente vai se deparar com um dos jogos mais diferentes já criados no Roblox, que eu posso dizer com certeza que você já jogou pelo menos uma vez. Mas antes disso, eu preciso te mostrar aí o Cine, um aplicativo sem anúncio que você pode assistir todos os vídeos que quiser. Se você tá afim de ver um anime ou um filme no final do dia, aqui é o lugar certo, tendo até mesmo os últimos jogos de La Liga. O link vai estar aí na descrição pra você testar também. Sério, você tem que entrar lá. Em 2015 foi lançado o Pokémon Brick Bronze, e que mudou completamente o Roblox na época, sendo
sendo criado por um grupo de desenvolvedores muito conhecido, esse foi um dos primeiros jogos inspirados em Pokémon que teve muito sucesso, tendo vários personagens que eram conhecidos, Pokémons que eram famosos e uma história que fazia todos que jogassem ficarem presos jogando por horas. Isso fez com que uma grande comunidade surgisse por trás dele. Muitas pessoas apoiavam o desenvolvimento dele e por conta do apoio que ele recebia, ele sempre trazia novas coisas pro jogo. A cada dia que passava, o jogo crescia cada vez mais. Ele ficou tão famoso que vários criadores de conteúdo começaram a aparecer focados nesse jogo. Tanto o público que gostava de Pokémon quanto de Roblox se juntaram em um só lugar. Mas tudo isso veio a mudar em 2018, 3 anos depois do seu lançamento, quando de repente o jogo foi banido. Até então ninguém sabia o motivo e algumas teorias começaram a aparecer. Uma das teorias mais absurdas falava que os desenvolvedores já queriam deletar o jogo, já que eles se sentiram mal de estar ganhando muito dinheiro com ele, o que não faz o menor sentido. Mas alguns dias depois, a verdade acabou aparecendo e que ele teria sido deletado por conta de um aviso de direitos autorais da empresa que era dona de Pokémon, que se chama Nintendo. Antigamente ela era conhecida por sempre derrubar os jogos que usassem seu jogo como inspiração, e uma das vítimas foi Brick Bronze. Na época tiveram vários relatos de pessoas que ficaram tristes, já que esse jogo era o favorito de muitos dentro do Roblox em 2018, mas mesmo depois do jogo ser deletado, ainda surgiu uma esperança um ano depois, quando os criadores de Brick Bronze decidiram criar outro jogo continuando a história. O problema é que o jogo era totalmente diferente, principalmente nos personagens, já que eles decidiram criar seus próprios, para evitar a todo custo outro processo por direitos autorais. Muitos ficaram felizes que seu jogo tinha voltado, mas por outro lado o jogo teve uma das maiores quedas já vistas no Roblox. O jogo tava totalmente diferente de antes, mesmo tendo a mesma história e jogabilidade, o jogo não atraía mais tanto o público que chegou por conta de ser parecido com Pokémon, e muitos não se identificavam mais com ele, o que fez o jogo nos próximos dias depois do lançamento ter uma baixa muito grande nos jogadores. Mas mesmo assim, os jogadores que sobraram na comunidade são muito unidos e sempre acompanham o jogo até os dias de hoje. Mas esse não foi o único caso de um jogo que foi deletado de repente, já que durante 2018 um dos jogos mais amados acabou sendo deletado do nada no Roblox. O jogo que era conhecido como Simulador de Peso 3. Ele era bem simples e igual a vários outros simulators você precisaria treinar para ficar o mais shapeado possível. Muitos lembram dele por conta dos personagens gigantes e bombados que ficavam pisando em cima dos outros. Ele foi criado por um desenvolvedor chamado Avectus e todas as polêmicas desse jogo estaria por trás dele. Durante 2018 até 2020 ele foi um dos maiores do Roblox, mas o que fez ele ficar realmente famoso foi os vídeos no YouTube que muitos criadores famosos gravavam. Durante 2019, quando o jogo tava no seu auge, a conta de Avectus foi banida do Roblox misteriosamente. Muitos ficaram na dúvida, já que não teria motivo dele ser banido assim, mas o que fez a comunidade ficar chocada foi em 2020, quando o Simulador de Peso 3 também foi deletado do nada. Muitos jogadores da comunidade ficavam se perguntando o motivo do seu jogo preferido ter ido de arrasta sem nenhum aviso, e muitas teorias começaram a aparecer, principalmente por conta de Avectus. Algumas delas falavam que ele teria na verdade copiado a ideia do jogo de outros desenvolvedores. Não só isso, como boatos de que Avectus não seria uma boa pessoa, já que antes de ser banido, ele também era conhecido por enganar jogadores e não pagar as pessoas que ajudavam ele a desenvolver os seus jogos. Em 2021, por algum motivo, tiveram vários vazamentos de dados sobre o simulador de peso, o que fez muitos outros desenvolvedores criarem jogos parecidos. Isso teria durado por alguns meses, até que a Avectus teria entrado em um processo contra esses criadores de jogos, o que não adiantou muito e os jogos continuaram a ser criados, até que ele decidiu entrar com uma ação contra o Roblox em 2022. Não se sabe como anda esse processo nos dias de hoje, mas muitos falam que essas controvérsias foi o motivo do jogo nunca mais voltar para a plataforma. Mesmo assim, Simulador de Peso deixou um grande legado na comunidade, tanto que hoje em dia ele alcança mais de 1 bilhão de visitas, sendo conhecido como o jogo que foi excluído com mais visitas de todo o Roblox, passando até de Pokémon Brick Bronze, e hoje infelizmente só existem algumas cópias espalhadas por aí, para você conseguir relembrar de como o jogo era antigamente.